Olá, boa noite, queridos amigos. Que bom estarmos juntos novamente neste momento de aprendizado, de reflexão sobre as mensagens do nosso Mestre Jesus, com esta infinita bondade da espiritualidade amiga. Vamos nos recolhendo em oração para a preparação inicial das nossas tarefas de hoje. Meu nome é Márcia e vou conduzir a tarefa de hoje, respeitosamente, unindo sempre os nossos corações, em muita alegria por estarmos juntos nesta grande oportunidade. Vamos fechar os nossos olhos do corpo físico e entender que neste momento somos agraciados pela dádiva divina e vamos nos colocar, assim, em posicionamento de gratidão ao nosso Mestre Jesus, a toda a equipe espiritual que nos acompanha, aos nossos mentores e aos mentores do nosso querido Lar Espírita Luz e Amor. Que possamos, rogando ao Pai de infinita bondade, receber essas doces energias que neste momento envolvem-nos de maneira especial, fortalecendo os nossos corações, abençoando este momento de aprendizado, chegando aos nossos lares, para que todos que estejam neste momento conectados aos nossos corações possam receber a grandiosidade da sua misericórdia. Abençoe o nosso esforço, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E assim, queridos irmãos, vamos fazer uma reflexão sobre a lição do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 17, intitulada Por Cristo. E ela começa, essa linda lição foi psicografada pelo nosso irmão Chico, através do Espírito Emmanuel, que sabiamente sempre faz as suas reflexões sobre esses ensinamentos, ajudando a elucidar em nossos corações a mensagem do nosso querido Jesus. Porque nós temos as nossas limitações, as nossas dificuldades, e muitas vezes ao lermos as lições, ficamos assim com aquele sentimento de que ainda não compreendemos o que ele quis dizer. Então, Emmanuel vem trazendo aí a sua explicação, ajudando a gente a elucidar essas pequenas dificuldades para que a gente possa exercitar e praticar os ensinamentos de Jesus com mais segurança, com maior sabedoria. E aí Emmanuel começa a sua reflexão sobre uma citação de Paulo, que diz assim: "E se deves algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso em minha conta." É Paulo a Filemon, né? Ele escreve essa carta a Filemon no capítulo 1 e versículo 18, ele vai fazer esse comentário. E aí, assim, eu vou dar uma introdução fazendo a leitura desse pequeno trecho, que diz assim: "Enviando Onésimo a Filemon, Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, recomendava ao amigo lançasse a seu débito quanto lhe era devido pelo portador." Ou seja, nós vamos fazer essa reflexão lembrando sempre que Paulo foi um grande contribuidor das mensagens de Jesus através do seu próprio exemplo. E aí Paulo fala de Onésimo, que era um servo de Filemon e que fugiu, como fuga, ele acabou gerando lá um prejuízo a Filemon, e foi preso, foi capturado, foi preso e ficou ali, na mesma cela onde estava Paulo. E Paulo observou, com seu olhar criterioso e assim com muito crivo, porque Paulo era um observador, um entendido, daquele momento do ser humano ali, daquele rapaz que fez a fuga, mas não porque era má, uma má pessoa. Ele percebeu nas atitudes de Onésimo que ele era bom. E aí
né, quando Onésimo vai ser solto e vai ser novamente enviado para Fílemon, ele escreve para ele dizendo, né, que se ele tivesse ocasionado ao Fílemon uma dívida, um prejuízo, que ele colocasse isso na conta de Paulo. Todos nós sabemos que Paulo, né, andava por todas as comunidades distribuindo seus ensinamentos, ajudando as pessoas a elucidarem um pouco mais sobre o Evangelho do Cristo, sobre descortinando, né, o véu da ignorância com relação às atitudes de Jesus, aos ensinamentos de Jesus. Então, tudo isso gerou para aquelas pessoas, para aquelas comunidades, um sentimento de gratidão, né, para com Paulo, que tinha ali sido portador da Boa Nova. Então, assim, aí Paulo pede, já que, né, o amigo ia receber de volta o Onésimo, então que ele, né, as dívidas que porventura ele tivesse ocasionado, que jogasse na conta dele, pois, né, nós sabíamos, e era sabido por Paulo, que todos aqueles que se sentiam libertos através dos ensinamentos do Paulo, haviam ali gerado, né, uma dívida de gratidão para com ele. Tá bom, Márcia, mas e o que isso tem a ver com hoje, né? O que Emmanuel quis trazer para a gente? Ele trouxe essa observação de uma maneira muito sábia e principalmente, né, com muito aprendizado, ajudando-nos a compreender, né, dentro desses ensinamentos, o nosso endividamento com Cristo. Dívida, Márcia, com Jesus? Sim, o nosso endividamento com Ele, e para que nós observássemos, né, todos aqueles que de repente contraem dívida conosco, né, que nós tenhamos a sabedoria de agir conforme o Evangelho e os ensinamentos de Jesus, já que nós também geramos dívidas todos os dias para com Jesus. Eita! Já não basta os boletos, né? Pois é, pessoal, já não nos bastam os boletos. A gente agora ficou ciente, né? Nós estamos neste momento, todos nós estamos cientes de que nós também geramos dívidas para com Cristo. Aliás, geramos, né, nesta e as outras que nós vivemos, nós também contraímos inúmeros débitos. Ou seja, Jesus o tempo inteiro está, né, ali creditando em nossa conta, né, colocando créditos em nossa conta e nós utilizando, às vezes, de maneira até insana. Então, essa lição, ela está pautada justamente naquilo que nós precisamos observar para ir, na medida do possível, aliviando a nossa dívida e não contraindo outros débitos, porque nós já temos demais. Então ele fala assim, nessa lição, né, que nós, toda vez que recebemos do Cristo uma dádiva, estamos ali passando a ser devedores do mesmo. Ou seja, nós recebemos graças de Jesus todos os dias, quando recebemos as suas inspirações, quando recebemos seu acalento, a acolhida, o conforto diante das nossas dificuldades, né? Porque Jesus tudo sabe, tudo vê. Jesus sempre vai estar ao nosso lado, como ele mesmo citou, né? Eu estarei convosco até o fim dos últimos dias, ou seja, eu estarei convosco, né, o tempo inteiro. E aí nós vamos recebendo dele o apoio, o amor, tudo, né, que nós recebemos diante das nossas dificuldades. É por Cristo que vamos suportando aqueles momentos mais difíceis. E aí, né, quando nós estamos ali na iminência do sofrimento, seja qual for ele, nós recorremos a ele. Claro, recorrendo a ele, nós estamos também nos endividando, né? É ele ali nos apoiando, é ele ali nos fortalecendo para que a gente passe por aquela situação. Então, pelo fato de nós estarmos
né, sempre recorrendo ao Cristo, criando uma dívida com Ele, nós precisamos entender que Ele não nos cobra, né? Jesus não é como a gente, que se emprestar alguma coisa para alguém fica ali na iminência, né, do recebimento. Jesus não, Ele não nos cobra, está sempre nos fortalecendo. Agora, a dívida que eu tenho para com Ele faz com que, né, eu também devolva aqueles que estão ao meu lado contraindo dívidas comigo, né? Seja porque me ofendeu, seja porque me humilhou, seja porque me perturbou, né? Faz com que eu também, né, possa acolher esses sentimentos e trabalhá-los para que eles se dissipem e não se tornem, né, maiores problemas para mim mesmo. Olha que interessante. Eu terei nesta possibilidade uma forma de ir quitando meus débitos com Jesus, auxiliando aqueles que estão contraindo dívidas, porque quem faz está contraindo dívida, que uma hora terá que ser acertado. Então, nós que somos eternos devedores do Cristo, podemos sim ir aliviando a nossa dívida, né? Porque é isso que a lição fala. Nós podemos ir aliviando a nossa dívida para com Jesus, né? Com exercendo as suas atitudes. Eu achei esse texto, pessoal, magnífico, porque toda vez que a gente vem, né, nesse momento, conversar, fazer uma reflexão, é um momento de elucidação do nosso conhecimento, né, da nossa mente, principalmente daquilo que nós precisamos compreender para o nosso dia a dia. Então aqui, eu entendi que quando eu perdoo, quando eu tolero, quando eu amo de forma incondicional aqueles que estão me prejudicando, eu estou acertando, quitando parte da minha dívida com Jesus. Porque eu não recorro a Ele a todo momento? Sim. Recorrendo a Ele todo momento, por que o desespero então? Por que o desânimo quando alguém me chateia, quando alguém é contrário às minhas atitudes, quando alguém age de forma impensada, me prejudicando de alguma forma? Que possamos nesse momento, então, compreender que a nossa quitação, né, que o processo de quitação é justamente deixar em nossos corações fluir os ensinamentos de Jesus, sendo paciente, sendo indulgente, olhando para o erro do próximo como Jesus olha para os nossos, né? Sabendo que nós estamos errando por ignorância, ignorância no sentido de não conhecer, né, de não saber a lei e ainda de não ter se apropriado desse processo de renovação. Então, esses amigos que estão me envolvendo, me inspirando para que a gente possa conversar neste momento, estão por gratidão a Jesus, aceitaram essa tarefa de me inspirar. Olha só, mesmo sabendo que sou tão devedora, mas eles aceitaram a tarefa de continuar acreditando que eu posso me modificar, que essa tarefa que auxilia a todos que estão nesse momento conectados aos nossos corações, aos ensinamentos que o Lar Espírita Luz e Amor proporciona, mesmo a gente estando à distância, né, são ensinamentos que vão nos auxiliar a sermos pessoas melhores, porque esse é o objetivo maior. Então, os ensinamentos de Jesus sendo praticado, né, diariamente, constantemente, vai nos tornarmos melhores. Olha que maravilha! Então, nós podemos entender e compreender razoavelmente que aquele que está nos ferindo momentaneamente também está agindo assim por não conhecer a lei maior. E aí cabe a cada um de nós ir colocando na conta do Cristo, né? Ele não vai cobrar, né, de forma como nós conhecemos, né? Ele não vai ficar falando, faz isso para eu te fazer aquilo. Eu só vou te ajudar se você fizer isso ou aquilo pelo outro. Não, ele vai me ajudar independente de eu estar fazendo aquilo ou não. Porém, né, nós teremos na nossa consciência
o peso de não ter feito. Já que eu recebo tanto, por que que eu não aceito? E por que que eu não devolvo para o outro da mesma maneira que eu gostaria que fosse devolvido para mim? Então, é uma lição que nos exorta o tempo inteiro a melhorar a nossa condição moral. Porque se somos eternos devedores do Cristo, como é, e até assim, gente, ai, Márcia, mas nessa vida eu me esforço, eu estudo, eu faço, eu aconteço, eu sou uma pessoa boa, né? Boníssima, eu não mereço. Oi? Né? Eu não mereço o quê? Porque todos nós passamos por aquilo que nós merecemos, todos nós recebemos de volta o que nós ocasionamos. Então, se eu estou sendo humilhada, maltratada, enfim, prejudicada de alguma forma, em algum momento da minha história, em algum momento das minhas centenas, milhares de reencarnações, né, de encarnações, eu também assim o fiz. Eu também prejudiquei, eu também humilhei, eu também maltratei, matei, esquartejei, enfim, né? São as citações aqui, a gente passaria horas para citar e elencar todas as nossas dificuldades e crueldades que a gente já cometeu, mas isso não importa mais. Importa que agora eu estou tendo uma nova possibilidade. E dentro dessa nova possibilidade, eu quero acertar desta vez. Eu quero me transformar. E para essa transformação, eu aceitei passar por essas dificuldades para que eu pudesse exercitar a tolerância, a paciência, o perdão, o bom ânimo, a esperança e a certeza de que Jesus está sempre nos amparando. Entendido? Então é uma lição assim de uma essência maravilhosa, porque nós temos os nossos equívocos, ok? Então aqueles que estão se equivocando conosco também estão gerando débitos. E quando eles vão acertar? Não importa, no momento em que cada um despertar como nós despertamos, no nosso momento. Ou seja, todos nós que estamos ligados a este momento, já estamos em condições de compreender, porque nada chega antes da gente ter condições de absorver o ensinamento, ok? Então, se chegou até esse momento, todos nós que estamos ligados a esse momento, estamos em condições já de compreender que não dá mais para agirmos como agíamos ontem, né? Que era olho por olho, dente por dente. O cara fez, ele levou. Então, assim, desperta. Sai desse processo, Márcia. Você precisa evoluir. Você também tem dívidas. E a dívida, né, ela só vai aumentando quando eu insisto no mesmo comportamento. Então, eu vou aumentando meus débitos, gerando para mim dificuldades nas próximas, né, encarnações. Por quê? Porque insisto em não amar, porque insisto em não perdoar, porque insisto em não acolher o próximo e não distribuir aquilo que Jesus abundantemente distribui a todos nós, que é a sua misericórdia. Vejam, pessoal, por que Jesus aceita todas essas dificuldades nossas na sua conta? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até o Pai sem ir, né, através dele, dos seus ensinamentos. Então, assim, como nosso modelo e guia, né, de perfeição, ele não mandou ninguém, ele veio ao nosso planeta nos ensinar como fazer. E por que nós resistimos tanto? Pela dureza do nosso coração, pela persistência em continuarmos agarrados, arraigados nos comportamentos antigos. Então nós precisamos, né, sair dessa condição de vítimas e continuarmos seguindo, entendendo que se tudo está sendo me permitido neste momento, é porque outrora eu também cometi as minhas falhas, mas tudo bem também que eu possa acertar desta vez, que eu possa me fortalecer, porque é desta forma que eu vou adquirindo em meu coração e no espírito que aqui está encarnado, mas que é momentâneo,
né? Porque o nosso objetivo é retornarmos melhores do que quando aqui chegamos, nós vamos nos fortalecendo, nós vamos vivenciando a paz do Cristo que Ele nos prometeu, e não prometeu de forma equivocada, não, e prometeu de forma verdadeira, que essa paz é conquistada quando eu exercito os seus ensinamentos. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos ajude realmente a compreender a cada dia que somos seus eternos devedores, mas que nós, a partir de hoje, façamos o nosso melhor para ir quitando as nossas dívidas. Vamos assim, encerrando a nossa fala, agradecendo a Deus novamente o seu amor e a sua misericórdia, agradecendo a Jesus por tudo que recebemos, agradecemos a sua acolhida, a sua misericórdia, o seu amparo e seu amor, rogando a assistência para que esses seus enviários do bem possa ir até os nossos lares, recolher tudo que não serve mais, transformar todo desespero, desânimo em alegria, em paz e esperança. Vamos nos abraçar, unindo os nossos corações nesse fortalecimento que agora recebemos. Que o sentimento de amor e gratidão paire em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Até o nosso próximo encontro. Graças a Deus.